Só um minutinho. Eu não estou te ouvindo, Gi. Seu áudio não está saindo. Gislene? Oi, meu bem, eu tô te aguardando. Tá ok, então. Então a gente vai começar. Bom dia a todos e a todas, né? A gente vai começar a nossa oficina de narrativas, mitos e lendas e como transformar isso em dança, com a professora Gislene de Araújo. Né? Eu vou ler um breve currículo da maravilhosa. A Gislene de Araújo mora em Castanhal, trabalha com dança há mais de 15 anos, pesquisadora, coreógrafa, professora de arte e professora de danças formadas pela UFPA em licenciatura plena em dança, pós-graduada em arte, cultura e educação especialidade com as danças populares amazônicas, vertentes e tradições, campeã em festivais nacionais e internacionais na categoria folclore popular, jazz e contemporâneo, curso de jazz for fun, formação em danças populares brasileiras e estrangeiras pelo Conexão Cultural, coreógrafa revelação no Baile dos Artistas no ano de 2018, 2 vezes campeã com a melhor coreografia no Circuito Norte em Dança, nos respectivos anos de 2019 e 2020, e com trabalhos folclóricos. Com vocês, a professora Gislene Araújo. Bem-vinda, Gi. Obrigada! É isso mesmo, gente. Até fiquei emocionada aqui agora. Quando a gente olha para a nossa trajetória, né? E a gente percebe, assim, o quão difícil foi chegar até aqui, a gente se emociona. Eu me emocionei aqui um pouco. Mas vamos lá, gente. O Igor me deixou bem à vontade para ministrar ou uma oficina ou uma palestra, né? Então, eu vou fazer aqui em forma de palestra, né? Porque essa semana foi muito turbulenta com esses lockdowns aqui que aconteceram, e aí a gente não conseguiu montar a oficina, mas eu preparei um material aqui para a gente falar exatamente de como chegar nessa montagem coreográfica a partir das narrativas, das lendas e dos mitos, tá? Para a gente poder criar uma cena, né? A partir de um cenário imagético. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho com vocês. Só um momentinho. Só me confirma se vocês estão conseguindo visualizar. Estamos sim, Gislene, está aparecendo, tá? Ok. Então, assim, gente, primeiramente, né, eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, principalmente nessa área de coreografia, nós temos que ser muito responsáveis, né? E assim como o balé, o jazz, eles têm estudos aprofundados do movimento do corpo e eles criam métodos codificados, pautados em experiências, né, desses profissionais. O folclore também ele não é diferente, né? Nós temos também nossos signos, nossos símbolos, e esses movimentos eles são peculiares, né? Que vão falar do gestual, vão falar da história, vão falar dos saberes desse povo. E cada um ele tem uma concepção de acordo com o meio em que ele foi socializado. Então, é natural que as pessoas tenham percepções diferentes. Então, o que eu vou apresentar aqui é a minha percepção diante das coisas que eu vi, que eu pesquisei e que eu estudei. Possa ser que alguém na sala possa ter uma concepção diferenciada, né? Porque o ser humano ele é produto do meio em que ele vive, né? Então, eu vou começar aqui trazendo primeiramente a questão dos conceitos, porque eu acho que para a gente criar alguma coisa, nós precisamos estudar primeiramente, saber os conceitos que envolve o nosso fazer, né, para que a gente faça as coisas da forma mais responsável possível. Então, primeiramente, eu trouxe aqui o conceito de folclore. Por quê, gente? Às vezes a gente percebe que as pessoas entram dentro da cultura popular e elas pegam os conceitos e vão fazendo uma salada, né? E acabam misturando tanta coisa, trazem tantos elementos que acaba, às vezes, sujando isso na hora da cena. A cena fica suja, cheia de elementos que a gente não consegue entender direito a mensagem que aquilo quer transmitir.
e é uma responsabilidade que eu, enquanto coreógrafa, tenho. Eu gosto de montar trabalhos que a mensagem ela fique muito clara, né, e que eu passe aquilo da forma mais fiel possível para quem está me assistindo, né? É uma responsabilidade com o povo que eu estou representando e com o povo que está me assistindo, né? Então, folclore, né? Eu trago aqui uma concepção. É o que representa a identidade de um povo, de uma comunidade, através de suas produções individuais ou coletivas. E a partir disso, gente, vem um leque de coisas, né? Porque o ser humano, ele começa a desenvolver expressões a partir da sua necessidade de comunicação, da sua necessidade de sobrevivência, da sua necessidade de se ligar a um transcendente. Então, a partir dessa necessidade, vão se criando os rituais, vão se criando as lendas, né? Para quê? Para explicar algo, muitas vezes, que eles ainda não tinham comprovações científicas para isso. Então, de certa forma, eles queriam racionalizar uma forma de explicar acontecimentos sobrenaturais ou que às vezes eram fenômenos da natureza, mas que na época eles não tinham conhecimento científico para explicar isso. Então, eles começaram a criar metodologias também para explicar essas situações para os seus povos, né? Então, para que algo seja considerado folclore, ele precisa ser aceito e praticado por grande número de pessoas, ser passado de geração em geração, demonstrando o processo de resistência e perpetuação dos saberes populares através da transmissão oral, ou linguagens não verbais, que muitas vezes têm o corpo como maior instrumento de expressão. Então, gente, aí abre um leque de elementos, né? A gente vai ver a dança, a música, a gente vai ver o artesanato, a gente vai ver as comidas, os estudos das ervas medicinais, a forma de falar, a questão dos comportamentos, né? Porque toda essa questão do nosso folclore, ela vai estar presente determinando comportamentos, vai determinar também interações sociais, estudos a partir da necessidade humana de sobrevivência contra doenças, contra invasores, contra a má sorte, né? Então, o folclore, ele vem pegar todo esse conhecimento empírico que foi pautado no cotidiano dessas pessoas e que ficou ali fortemente enraizado, que tem origem anônima, né? Ou seja, ninguém sabe quem começou, mas o conhecimento é válido, é aceito e é transmitido, tá? Então, isso é folclore. Cultura popular, gente, é um outro conceito também que eu queria tratar antes da gente passar para a questão de montagem, tá? Então, a cultura popular, ela é um sinônimo de folclore, mas se torna um termo de maior abrangência, né? Vai englobar o conjunto de manifestações específicas de uma sociedade, nação ou região. Surge a partir da interação de pessoas de diferentes regiões, que vão hibridando saberes e construindo uma nova forma de se enquadrar na sua região de forma envolvente. Então, a gente vê que hoje em dia, né, principalmente na contemporaneidade, o processo de globalização, a internet, elas colocam para a gente elementos diversos. E isso, muitas vezes, nos envolve e a gente acaba aderindo certos gestos, certas formas de se construir algo, hibridando com aquilo que a gente já faz. Então, esse processo é natural e ele começa a generalizar, né? Essa generalização ela é muito rápida e ela acontece com essas hibridações de saberes e vai construindo essa cultura popular. A cultura popular, gente, ela é influenciada, sim, pelas crenças, mas ela é formada diante da interação de indivíduos de certas regiões. Ou seja, por exemplo, aqui no Pará, né, nós temos influências diversas também. Nós temos o nordestino que veio para cá na época que tudo estava sendo construído, às margens da ferrovia, né? Então, nós temos muito da cultura nordestina dentro da cultura paraense também, ou seja, hibridou e generalizou, virou cultura popular. E temos também o conceito de manifestações espetaculares brasileiras. Eita, essa eu estou com um pouco de nervosismo aqui, porque o meu professor da universidade está na sala.
Eu peguei aqui um trecho do trabalho de Artes Cênicas e Antropologia da Teresa Franzoni. Eu acho que ela explica muito bem em relação às manifestações espetaculares brasileiras, tá? Então, muitas dessas manifestações foram estudadas com nomes de folclore, tradição popular, manifestações culturais, formas de resistências étnicas, formas de expressões artísticas, teatro popular, rituais, performances, manifestações expressivas ou simplesmente cultura. Para vários estudos produzidos no Brasil, na área da antropologia, estas são manifestações vivas que mobilizam e articulam atores e significados diversos. Sua dramaticidade, contudo, nem sempre é problematizada. Para vários pesquisadores das artes cênicas, também no Brasil, essas são expressões artístico-culturais, marcadas por sua teatralidade e ou espetacularidade, que podem ser estudadas tanto por seu caráter espetacular e performático, quanto a partir de elementos da técnica e do fazer teatral ali experienciados por aqueles que realizam estas manifestações, as dinâmicas culturais que as envolvem, as redes de sociedade nas quais se inserem seus atores e sua intencionalidade político-social, contudo, nem sempre são problematizadas. Ou seja, o que ela quer dizer, né? Que as manifestações espetaculares brasileiras, gente, nós vamos trabalhar com as artes integradas. O que é isso? Quer dizer, eu vou unir várias expressões artísticas em uma só manifestação. Eu vou para a música, eu vou para o teatro, eu vou para a performance, eu vou para a dança, e isso vai ganhar uma repercussão gigante, né? Isso vai ganhar as ruas, isso vai se tornar um evento grandioso, onde as pessoas vão poder participar de várias formas, em quem está produzindo a manifestação e quem está participando da manifestação. Eu comparo muito as manifestações espetaculares brasileiras, às vezes, com o trabalho que Hélio Oiticica, que é um artista contemporâneo, ele faz, né? Através das instalações, ele cria obras que o espectador ele pode interagir com essa obra. Então, as manifestações espetaculares brasileiras, elas ganham uma repercussão gigantesca, né? E aí, a gente tem aí 3 conceitos para amparar as nossas produções coreográficas, tá? Mitos e lendas. O que são mitos e lendas primeiro, para eu poder entender, para eu poder criar? Então, mitos e lendas são histórias fantasiosas de seres sobrenaturais que encarnam forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Ou seja, tem até uma questão do antropomorfismo, né? Que às vezes eu ligo a um ser sobrenatural sentimentos humanos. Então, eu considero também que essas lendas e esses mitos eram uma forma metodológica dos povos indígenas lidar com certas situações que aconteciam nas aldeias, né? Por exemplo, o ataque às mulheres, por exemplo, porque existia uma hierarquia, né? Então, eu tenho até uma coreografia que agora no final do ano passado eu fiz, que é a Serpente de Inaí, que ela fala dessa questão do combate do feminicídio amazônico, ou seja, algumas mulheres elas não poderiam apresentar habilidades maiores que a dos guerreiros, né? Porque senão ela vinha sendo abafada dentro dessa tribo. Por quê? Porque dentro da tribo todo mundo tem a sua função. Então, quando a mulher ela se destacava, muitas vezes ela sofria essa opressão dentro das aldeias. E como processo metodológico para influenciar bons comportamentos, muitas vezes eles criavam essa lenda para envolver os povos, para que eles tivessem medo, às vezes, né, tivessem receio, e eles, de certa forma, começassem a combater esse tipo de situação. E são situações inúmeras, né? Muitas vezes também possui a função de explicar a origem de algo, estratégias de proteção ou metodologias que influenciam comportamentos dentro das aldeias, tá? Então, a gente vai ver aí histórias de deuses, nós vamos ver a questão da lendária toda, né, que traz aí proteção da floresta, traz várias discussões para a gente, tem inúmeras lendas, né? Mas o que eu preciso saber diferenciar para que eu possa criar uma coreografia? Gente, tem coisas que surgem a partir da necessidade humana, que é a comunicação, a sobrevivência. Então, a gente vê, desde a pré-história,
cultos, rituais, costumes, crenças, religião. Eu me amparo nessas coisas. Essas coisas, elas servem para mim como inspiração. Só que quando eu vou jogar isso para dentro de uma coreografia, eu estou mudando a função, né, daquilo. Eu estou colocando ela dentro de uma função artística, né? Eu estou colocando ela dentro de uma função em dança, de contemplação. Então, por mais que eu venha tratar de um ritual, quando eu venho para a cena, eu não estou fazendo o ritual em si, eu estou ressignificando esse ritual, eu estou fazendo uma referência, e essa referência é uma forma de informar as pessoas que esse ritual existe, que esse povo está na ativa ou esteve, é uma forma de perdurar o conhecimento, mas que a função dele está alterada. Então, às vezes eu vejo umas discussões em relação a isso. Por exemplo, poxa, mas a gente verifica às vezes que alguém está falando de um ritual de um povo indígena, mas aquela movimentação foi feita de forma que não é fiel, ou, por exemplo, aquele traje não condiz muito com aquele povo. Por mais que a gente busque, às vezes, ser fiel à temática, mas ainda assim nós temos uma liberdade poética que nos permite caminhar por diversos lugares na hora da gente fazer uma criação artística, né, da gente criar uma obra. Então, eu tenho que saber diferenciar isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser responsável, né? Eu não posso fugir desse tema de forma absurda, onde eu cometa também arbitrariedades, né? Onde eu venha ferir muitas vezes a cultura ou a religião daquele povo. A gente tem que ter esse cuidado. Porém, também nós temos que entender que isso é uma ressignificação. Eu mudo a função. Eu estou tratando de um ritual, mas eu não estou fazendo o ritual em si. Eu estou fazendo uma referência a esse ritual, significando ele, ressignificando ele, né? Então, a montagem coreográfica. Então, para me partir para a montagem coreográfica, eu preciso de uma pesquisa vasta, até porque essa pesquisa, gente, ela vai me nortear em termos de movimentação, porque quando eu vou tratar de uma lenda, eu tenho um cenário que se cria dentro da minha cabeça, que é esse cenário imagético. A lenda me dá características desse personagem, muitas vezes. As pessoas tentam criar imagens, mas aquilo tudo pode estar dentro do meu imaginário de uma outra forma, e eu vou tentar transpor a minha visão em cima daquelas características que eu li ali em vários relatos que pessoas me disseram. Então, assim, até mesmo para os povos indígenas, as próprias lendas, às vezes, elas vão mudando de acordo com a região e de acordo com a tribo, eles vão recebendo características, às vezes, ali, diferenciadas uns dos outros. Eu preciso ver o que eu quero tratar. Eu preciso fechar o elemento principal. Que, às vezes, quando eu pego uma lenda, ela tem inúmeras coisas que eu posso falar sobre ela, e eu preciso definir qual é a minha mensagem principal para eu poder começar uma pesquisa de estudo de movimentações, né? Então, depois eu começo o estudo das movimentações dos povos ou do personagem que vem de um cenário imagético possuindo simbologias significantes. Ou seja, os meus movimentos, eles precisam lembrar, né, a condição daquele ser na natureza. Então, por exemplo, ano passado, não, no ano de 2019, eu montei uma coreografia que era a Caiara, a Impiedosa Yara. Foi uma das minhas coreografias folclóricas mais premiadas da minha carreira. Em todos os festivais que a gente foi, nós saímos premiados, graças a Deus. E assim, a gente traz a Yara com uma outra roupagem, né? A gente traz uma outra fase dessa Yara, que é a Caiara, né? E aí a gente traz movimentos ondulatórios, movimentos que vão lembrar esse movimento de rio, de água, mas que ao mesmo tempo lembra seres aquáticos, né? Essa questão do nado, e ainda essa magia, né, que envolve muitas vezes o pescador, esse mistério que tinha que ter na cena para a gente poder envolver as pessoas na história que estaria sendo contada. Por quê? Porque a Yara, gente, ela foi vítima, né, dos irmãos, né, e aí ela foi jogada no rio para morrer.
E aí, quando ela entra, né, em contato com a água, ela sofre uma espécie lá de encantaria, e aí os seres aquáticos ali vão transformar essa Índia, né, nesse ser sobrenatural, que ela vem para se vingar da figura masculina, né, principalmente a figura masculina do seu pai, né, que com raiva do desfecho que ela deu para os irmãos, mandou matá-la também. Então, ela vem se vingando dessa figura masculina. Por isso, ela seduz os pescadores. Por isso, ela afoga, né? Leva eles. E, às vezes, tem uma citação que eu li que ela se apodera das almas desses pescadores também. E essa história era a que a gente contava dentro da coreografia. Então, são elementos significantes, né? Que vão expressar, através de elementos, integrar, muitas vezes, várias áreas de artísticas para poder fazer valer aquilo que eu quero transmitir. Então, eu sempre digo que as minhas danças, elas envolvem um pouco de teatro também, porque a gente necessita dessa incorporação do personagem para trazer aquilo de forma mais viva, tá? A movimentação, ela precisa lembrar ou fazer referência ao tema, e apesar da liberdade poética, não podemos perder a essência do que queremos transmitir como mensagem. Então, gente, olha só, o que a gente percebe também? Que às vezes as pessoas, elas trazem temas e elas fogem muito daquilo que elas trazem, e isso é um problema. Eu vou dar um exemplo, sem citar nomes, claro, porque eu não acho legal, mas, por exemplo, uma vez eu vi um certo grupo trazendo um tema sobre Matinta Pereira, e a Matinta Pereira, ela é uma senhora, né? Ela é uma senhora, ela é uma bruxa, muitas vezes, né? Que ela vem trazer ali feitiços, e ela também ela vem para a gente em forma de ave, né? Uma ave que às vezes é uma rasga-mortalha, e é uma pessoa ali, um ser sobrenatural que ele traz agouro. E aí, quando as pessoas vêm trazer a Matinta Pereira para a cena, eles começam a arremessar a Matinta para cima, enquanto senhora. Então, a pessoa que representa a Matinta levanta a perna na testa. Então, como que uma senhora, né, uma anciã, vai levantar a perna na testa? Né? Como que uma senhora ela vai ser arremessada para cima? Né? Então, isso é um problema, né? Porque eu preciso manter a identidade daquele personagem. Ela é uma senhora, ela precisa ficar no chão. E a questão da Matinta Pereira é mais performática, igual a de um pajé, né? Acontece a mesma coisa com os pajés. Então, eu preciso ter isso na minha cabeça. Ela poderia até ser arremessada para cima, se ela tivesse em forma de ave. Então, eu preciso ter esse cuidado na hora da minha montagem. Então, assim como não podemos esquecer que o que produzimos reflete e que isso se dê de forma envolvente e responsável. Estamos dentro da linguagem artística e isso nos permite caminhar por diferentes vertentes de forma espetacular, popular e folclórica. Aqui eu dei algumas referências de onde eu tirei algumas coisas, eu vou disponibilizar o slide lá no grupo para vocês, e aí eu vou apresentar aqui para vocês um trabalho meu do ano passado, para que a maioria que não conhece o meu trabalho possa visualizar um pouquinho de como eu transfiro isso para a cena, tá? Só um momentinho agora que eu vou apresentar aqui um pouco do meu trabalho para vocês. Serpente de navio, coreógrafa Suslene Araújo.
Bem, gente, e é isso. Esse é um pouco do meu trabalho. São os conceitos que eu uso, né, na hora da montagem coreográfica, né? E aí eu abro para perguntas. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido também a minha concepção, né? Onde eu amparo as minhas criações são dentro desses conceitos. Não sei se deu para todo mundo ver direitinho o vídeo. Eu gostaria de falar. Posso, Igor? Pode, professor? Pode sim. Pode falar sim, Primeiro, professor. Fique à vontade. primeiro pedir desculpa que eu estou aqui no pátio, estou bem à vontade, com uma chuvinha gostosa que está caindo. E eu quero dizer, Giz, que eu estou muito orgulhoso com seu trabalho, com as suas referências. É aquela sensação do mestre que foi suplantado pela discente. Você está conseguindo produzir um conhecimento dentro da nossa arte, que é a dança, e é maravilhoso ver a sua produção. Parabéns, parabéns mesmo. E eu espero que você consiga apresentar em vários espaços, ser convidada como uma referência já. Epa, para, nada disso. Enxuga essas lágrimas, como dizia a minha avó, engole esse choro. Maravilha, parabéns. Você merece, você tem um empoderamento dos mestres. Agora, não sei se você já fez o mestrado ou doutorado, parta, você tem material aí suficiente para estar apresentando a nossa produção em dança aqui no Norte. Estou muito orgulhoso. Agora é você que está fazendo. É isso. Obrigada, professor, de Isso. verdade. Parabéns. Estou muito feliz. Parabéns. Muito obrigada, de verdade, por tudo, por todos os ensinamentos. E com certeza eu sou reflexo dos seus saberes e dos saberes dos professores da UFPA. Com certeza eu trago comigo, né? E assim, eu fiquei muito emocionada com as suas palavras, porque no nosso meio tudo é muito difícil. Né? Então a gente tenta levar a cultura como a gente pode, a gente carrega nas costas. Né? Esse é a realidade. Muito obrigada. Obrigada, professor Éder, pelas palavras. Eu acho que o professor Éder resumiu tudo o que todos nós queremos dizer. E obrigado mesmo por ser tão talentosa assim e poder nos prestigiar com tanto talento, porque é maravilhoso ver cada apresentação, ver o teu amadurecimento profissional, cultural e o quanto tu agrega a todo mundo. E eu tenho certeza que todo mundo vai sair dessa palestra com um pouco mais de conhecimento com relação à cultura. Então, muito obrigada. Em nome do festival. Eu quero colocar só mais algumas cutucar os colegas aqui presentes na relação Fique à vontade, na professor. questão da construção da cultura nossa popular. Por muito tempo, a questão do conceito do folclore vem sendo fortalecida e a gente está muito atrelado ele, e é um olhar ainda romântico. A gente sabe que isso vem fortalecendo a relação da valorização das nossas raízes, das nossas identidades, mas nós temos que fortalecer ainda mais a identidade de dança nacional. Essas são nossas danças, porque o folclore fica ainda aquele olhar romântico de coisas exóticas, e nós não produzimos coisas exóticas, nós produzimos arte, e com muito orgulho. Em cada espaço que nós produzimos, com nossos esforços, com as nossas dificuldades, nós produzimos arte. Arte na dança popular, arte na dança clássica, arte nas danças que dialogam e nos fortalecem enquanto artistas. Eu só quero chamar a atenção de vocês para isso. Não é dancinha, nós produzimos arte. Nós produzimos conhecimento em dança. Tá bom, gente? Só isso. Obrigado e beijos. Liga teu microfone, Danusa. Obrigada, professor, mais uma vez. Né? Obrigada a todos que estão
na sala. Se alguém tiver mais alguma dúvida, o microfone está aberto para quem quiser. E aí depois eu vou dar só uns avisozinhos e me despeço de vocês. Gi, eu te pedi lá pelo WhatsApp, aí se você puder me enviar o slide para a gente disponibilizar para eles também depois, tá bom? Ok, Danusa. Então, desde já eu quero agradecer o Festival Mapinguari, o Igor, você, toda a sua equipe, tá, pela oportunidade, pelo espaço, né? Porque nós sabemos o quão necessário se faz a construção desse espaço para falar da nossa dança, da nossa região, né? Nós precisamos mais disso. Então, eu quero agradecer pela generosidade do festival, pela empatia conosco, que formamos também parte da cultura popular. Então, agradecer o espaço também por eu estar aqui pela primeira vez, né, podendo falar um pouco daquilo que eu aprendi. Então, muito obrigada por tudo, de verdade, por todas as oportunidades, tanto a mim quanto para os demais colegas. Viu? Bom dia, bom final de semana. Só um aviso a todos, né, que hoje, a partir das 5 horas, ainda tem a amostra, né, e o resultado das competições. Então, vejo vocês mais tarde também. Gostaria de agradecer também pelo convite, pela confiança, por esse compartilhamento lindo. Obrigada, Mana. Eu estou encantada. Obrigada pelas falas. Obrigada, professor. E é isso, somos potências, não somos dancinhas nenhuma, temos todo o embasamento teórico e somos muito privilegiadas. Eu sou muito feliz por ter nascido nessa terra. Gratidão. Com certeza. Acho que isso também resume bastante. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais tarde.